palestrante, nosso palestrante, um ex-aluno nosso, bolsista do PRH, terminou o nosso curso aqui de Engenharia Química, foi para a indústria. Então, tanto ele como o Cláudio, que é aquele que está atrás dele lá, que apareceu, eles dois têm grande experiência, tanto hoje em academia, como na indústria. Então, é um prazer enorme, porque é o que diz, o grande pagamento de um professor, de um real professor, é ver os seus alunos bem de vida. É você ter orgulho de falar que seus alunos estão bem, que estão tocando o barco com responsabilidade e com competência. Isso é impagável, realmente é impagável. Então, isso para a gente é uma grande satisfação. Então, essa semana nós chamamos Pedro para vir dar essa palestra. Pedro se prontificou na hora. Vocês estão vendo aí, Pedro hoje é professor da Universidade Federal do Pará, está iniciando lá dentro da parte de petróleo, então pegou um departamento, um curso totalmente novo, e vocês acabaram de escutar o que ele fez, está comprando um equipamento de ponta para isso. Então, isso mostra o que é que está por trás de uma grande pessoa, de um grande pesquisador. Então, Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua pronta disposição e fique à vontade para fazer a sua palestra, tá certo? Obrigado, professor, pelas palavras e agradecer ao senhor, professora Tereza, professor Oswaldo, né, pela inspiração aí e pela contribuição aí na nossa formação, né. Então, a gente tem mais ou menos 50 minutos, né, você falou? Em torno de 45, 50 minutos, fica... Alô? Fica bom. Tá, eu não sei se... Tá bom. Eu não sei se é aí que está cortando ou se é aqui. Estão me escutando? Agora estou, mas teve uma hora que deu uma pausa aí, mas agora está saindo, está direito. Estamos vendo a sua foto, estamos escutando, não estamos vendo você, a sua imagem está congelada. Então a gente vai falar um pouco, a ideia é passar um pouco para vocês sobre a acidificação de poços, né, especialmente de formações carbonáticas. A gente trabalha aqui, a gente montou um grupo de pesquisa com foco em fluxo reativo em meios porosos, né, que trata uma abordagem mais científica do que a gente vai tratar aqui hoje, né, dessa operação. E a partir disso a gente tenta abrir, né, para várias aplicações, né. Hoje a gente fala muito em armazenamento geológico de CO2, né, vários outros cenários onde você tem Ô Pedro, eu só pedir uma coisa a você. Em 2, 3 minutinhos, faça uma contextualização disso aí, porque tem alunos que nunca trabalhou realmente com petróleo, não. Está fazendo a disciplina, mas não trabalhou. Qual é a finalidade disso? Eu sei que você vai falar mais na frente, mas para não entrar já tão profundamente, dá uma contextualização do que é exatamente isso, tá ok? Pode deixar. Então, a acidificação, propriamente, é uma operação que é feita nos poços de petróleo para aumentar a produção, né? Então, a ideia é você injetar um ácido dentro do meio poroso, que a gente chama meio poroso a rocha, né? Que possui poros onde o petróleo fica armazenado. Então, a gente injeta o ácido e esse ácido ele vai dissolvendo a rocha em partes, né? E aí forma caminhos que vão melhorar a produção. Então, a ideia dessa operação, né, por isso que a gente chama de fluxo reativo em meio poroso, é que você tem o fluido sendo injetado no meio poroso, reagindo com a rocha, e a gente estuda, então, como é que se dá esse processo, né? Então, deixa eu me localizar aqui na apresentação. Então, a ideia hoje é passar um pouquinho
é um roteiro, né, dividido em 4 partes. Algumas a gente pode acelerar mais, mas a ideia é passar por essas 4 partes. E a gente vê um pouquinho o conceito, o que é estimulação, né, que a gente vai falar, por que especificamente dentro da acidificação a gente vai tratar de carbonatos. Depois eu vou mostrar um pouquinho quais os experimentos, né, que são feitos para estudar a acidificação. Na terceira parte a gente vai ver um pouquinho sobre simulação do fluxo em meios porosos, e na última parte vamos ver um pouquinho da parte operacional disso, né? Então, fechando esse ciclo, né? Então, vocês sabem, né, é noticiado, né, que depois o pré-sal tem uma grande contribuição nas reservas nacionais, né, e também na produção de petróleo, né? Mais da metade da produção de petróleo vem do pré-sal, né? E o pré-sal é um campo, né, de reservatórios gigante, né, que é localizado na região sudeste, e ele possui a formação, basicamente, formação carbonática, né? Então, por isso que a gente sempre tem um foco, tem tido um foco, né, no Brasil para formações carbonáticas. A gente vai ver que as formações carbonáticas, elas reagem, o carbonato de cálcio, quando em contato com o ácido, ele vai dissolver. Então, isso faz que você tenha um padrão de escoamento diferente quando você tem a injeção de ácido em um arenito, formações areníticas que possuem um alto teor ali de sílica, de outros componentes, e quando você tem formações que a matriz dela é de carbonato de cálcio. Então, o nosso foco, né, tem sido em estudos em carbonato de cálcio, que são característicos dos poços do pré-sal. E carbonatos não é só uma característica nacional, né, mas, na verdade, 50% dos reservatórios no mundo são do tipo formados por carbonatos. Aqui, algumas literaturas importantes, né, que estão nessa área, para quem se interessar depois, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a formação de danos, sobre a química, né, para a recuperação desse fluxo reativo, a estimulação de reservatório de maneira mais ampla, tem esse livro clássico, né, o Economides, e o Calfayan, que é um livro especificamente de estimulação ácida, né, para ficar como referências aí de literatura. Então, antes de começar, né, na acidificação propriamente dito, é importante a gente entender como é que é o sistema petrolífero, né? Então, nas primeiras aulas, né, que vocês veem de engenharia de petróleo, né, introdução à engenharia de petróleo, assim, você vê que existem uma série de fatores, né, para que o petróleo fique acumulado na formação, né? Então, a existência de uma rocha reservatório, né, de uma rocha capeadora, de mecanismos de migração e tudo, enfim, vários itens para que você tenha uma acumulação de petróleo comercial. E aí, ponto que caracteriza, assim, que é muito importante para a produção é como que está a pressão desse reservatório. Então, você tem uma certa pressão dentro do reservatório, e daí você tem, essa pressão vai fazer com que o fluido, deixa eu ver se eu consigo botar a caneta aqui. Então, você vai, o óleo está armazenado aqui, né? E aí você tem, então, o fluxo, quando você perfurar o poço, né? Esse petróleo tem que migrar, então, para dentro do poço e ser escoado para a superfície. Então, as pressões existentes dentro do reservatório, elas vão impactar muito em como que esse escoamento dentro do meio poroso vai acontecer. Então, e aí, quando a gente fala de como que o petróleo escoa, né? E aí é importante entender que o meio poroso, o petróleo, ele não está no fundo
da subsuperfície como lago, né? Mas ele está aprisionado dentro de poros, né? Muito pequenos, né? Então, aqui uma amostra de rocha, né? Porosa, então, o petróleo, na verdade, fica impregnado dentro dessa estrutura porosa. E aí, para piorar, né, o cenário, né? Como é difícil descrever, esse aqui é um carbonato do tipo coquina, né, que tem várias, a gente fica explícito aqui, diversas heterogeneidades, né, que pedaços de conchas existentes, tudo. Isso com certeza impacta o fluxo e modifica a maneira como o fluido vai escoar por dentro desse meio poroso. Do lado direito a gente tem o arenito, né, que é muito mais homogêneo, muito mais conformado. Bom, e aí, então a gente falou que no reservatório você tem uma pressão e essa pressão, quando você perfurar o poço, o fluido vai começar a escoar por dentro do meio poroso até chegar ao poço ser produzido. E aí a gente tem um conceito, né, que é o conceito de skin. Ele está ligado, ou de dano, né, a formação, ele está ligado a uma redução da permeabilidade que ocorre na região próxima do poço. Então, se nós tivermos vou passar aqui. Então, imaginem que esse aqui é o reservatório, tá? Todo. E foi perfurado um poço aqui no meio, aqui nessa parte central, né? Então, quando a gente perfura um poço, você tem toda essa área aqui que vai levar fluido para o poço, né? Então, o sistema de produção, ele comanda a pressão externa, mas para você ter um escoamento, né, como a gente vê lá na disciplina de fenômeno de transporte, mecânica dos fluidos, você tem que ter um gradiente de pressão para que você tenha o escoamento. Então, isso está ligado à quantidade de óleo que você vai produzir. E aí, muitas vezes, a região próxima do poço, ela fica, a gente chama de danificada, mas é como se fosse os poros dessa região sejam obstruídos. Ou seja, todo o fluxo do reservatório, ele vai passar pelo poço, que na verdade, em dimensões, é como se fosse um canudo. E se essa região do poço, ao redor do poço, ela estiver bloqueada, né, plugueada, consecutivamente você vai ter um impacto muito grande na produção de petróleo. Então, aqui algumas equações, né, que regem isso. Então, aqui a vazão, ela depende do diferencial de pressão, né? E se a gente inclui um efeito de skin, esse S aqui, dentro dessa fórmula de pressão, que ele representa, então, o quanto de perda de carga é devida a esse plugueamento na região próxima do poço. Então, ou seja, tem o fluxo escoando do reservatório para o poço. Oi, professor. Está cortando um pouco, viu, Pedro? Mas tudo bem, pode ir. Então é comigo aqui na universidade. Pode ser também. Beleza. Então esse skin, né, é uma medida da perda de carga devido a esse plugueamento da rocha reservatório próximo ao poço, tá? Então, fluido escoando do reservatório para o poço. Quando chega no poço, o poço é a parte que vai produzir, né? Vai produzir bola. Então, tudo depende dessa região pequena, né, ao redor do poço. Se você tem essa região bloqueada, você não consegue produzir. Então, isso faz com que, aí aqui é um gráfico de pressão pelo raio, então isso faz que quando você chegue próximo dessa região próxima do poço, você tem uma perda de carga adicional aqui, que é devido a esse dano. Então, isso vai impactar as curvas de produção, tá? E aí aqui tem o que descobriram, né? Que quando você injeta o ácido, né, você termina limpando essas zonas e você termina restaurando a produção. Então aqui, ó, esse gráfico aqui é produção diária, né? E aí eles vinham com uma queda aqui da produção e aqui eles fizeram uma estimulação, né? Uma injeção de ácido aqui.
e aí você tem um aumento novamente da produção, e aí você vai tendo um declínio de novo, mas você consegue, então, aumentar ali a produção. Mas a produção aqui é praticamente zerada, né? Aqui você tem um outro, ó, aqui você, esse é de produção, esse aqui é de um poço injetor, né? Não sei, nos campos de petróleo também existem poços injetores, né, que são utilizados para aumentar a pressão do reservatório e aumentar a eficiência de varrido, né, no escoamento. Então, nesses poços, o que acontece? Às vezes você está bombeando uma água que tem impurezas, que tem precipitados, né? E eles terminam plugueando a região próxima do poço. Então, eles não conseguem mais injetar água nesses poços, né? Então, também a estimulação pode ser feita nesses casos. Então, a gente injeta o ácido e aí você vê aqui que você injetou o ácido, fez um tratamento, a produção volta a aumentar, né? E aí cai, né? Você vai plugueando novamente e aí outro tratamento aqui, ele eleva o patamar da injetividade. Nesse caso, no poço injetor, injetividade. Então, aqui um outro exemplo, então você tem foi feito um tratamento, né, inicial que não surtiu muito efeito, aumentou um pouquinho, mas logo teve um declínio, e depois fizeram outro tratamento ácido, e aí você tem aqui a recuperação da produção, né, aumenta completamente o patamar de produção. Então, o poço de petróleo, a produção, né, ela é extremamente dependente desse acoplamento, né, dessa conexão entre o reservatório e o poço. Então, aqui é uma imagem ilustrativa, né, de um corte aqui transversal aqui, e aí você tem, então, ó, o fluxo, ele vai escoando aqui no meio poroso, né, até chegar a essa interface. E a gente está discutindo, né, o bloqueio do fluxo nessa interface aqui, né? Então, se você tiver essa interface bloqueada, você não consegue que o petróleo seja produzido, né, para o poço e passe pelas... seja produzido, né? Então, essa é a problemática que a gente tem, então, dessa região próxima ao poço e dessa redução na permeabilidade, dessa formação de bloqueios ali, né, na região próxima ao poço, que a gente chama de skin ou dano. Bom, para a gente remover esse skin ou melhorar a produção, né, para a gente ter aquele gráfico, né, aquele pico lá, existem algumas técnicas, né? E a gente chama essas técnicas de estimulação de poços, né? Então, estimulação de poços são técnicas que visam aumentar a produção devido a você agir, né? Atuar nessa região de interface poço-reservatório. Então, as principais técnicas são acidificação, fraturamento hidráulico e fraturamento ácido, tá? Então, qual a diferença aqui, né? Na acidificação, a gente injeta o ácido, né, fluido reativo no meio poroso, mas ele não chega a fraturar a rocha, né? Então, você não tem a abertura de fraturas. O fluido apenas ele vai percolar no meio poroso. No caso do fraturamento, então você tem realmente o bombeio ele é realizado acima da pressão de fratura da rocha. Então, você tem a abertura de fraturas e isso vai fazer com que você tenha uma área, né, aqui, adicional, né, de fluxo, né, para o fluxo aqui na região próxima do reservatório. Então, a estimulação, a gente divide ela em acidificação e fraturamento, e aí esse fraturamento, né, ele pode ter tanto hidráulico, que é quando é feito com água, ou ácido. Então, além de você abrir a fratura, você vai ter também uma reação ali devido ao contato do ácido com a formação. A acidificação, como eu comentei lá no começo, ela pode ser realizada tanto em carbonatos como arenitos. E cada uma dessas ramificações vai ter características diferentes, né? A principal que eu comentei é que em carbonatos o ácido, ele dissolve a rocha. Então, vamos olhar um pouquinho mais de perto agora, né, cada uma das técnicas. Então, o fraturamento,
ele consiste, né, novamente, em você abrir as fraturas. Então, aqui é o poço, essa aqui é o poço, né? Então, você abre uma fratura. E aí, uma característica do fraturamento é que essas fraturas geralmente fecham, né? E quando elas fecham, você perde a condutividade que você criou. Então, se injetam junto com o fluido agentes de sustentação, né, que são chamados de propante. Então, esses propantes, eles preenchem a fratura e evitam que ela se feche. Então, esse é o esquema, né, mais ou menos como é que a gente atua no fraturamento. Aqui nessa figura de cima, é um gel de fraturamento, né, então, que é o fluido que carrega o propante e que transfere potência hidráulica na hora do bombeio, né, para que você consiga realizar a fratura. Aqui, no fraturamento ácido, como eu falei, você, além de formar a fratura, você também forma uma dissolução na face. E essa dissolução, esse aqui são amostras de plugs acidificados, né? Essa dissolução que acontece, que forma esses canais aqui, faz com que quando as faces elas se juntem, como está mostrando essa figura aqui, você não tem você mantém um caminho de fluxo ali. Então, nos fraturamentos ácidos, geralmente não se usa propante, né? O propante é aquele agente de sustentação que eu comentei. Então, a fratura fica naturalmente aberta devido a esses canais que são formados na rocha. Estimulação em arenitos, né? Então, em arenitos, a gente... Bom, acidificação de arenitos, você não fratura. Então, o ácido ele só vai percolar no meio poroso. Então, essa figura aqui, ela simboliza os grãos, né? Então, aqui está o grão da rocha. E o ácido não dissolve esse grão de sílica e passa entre os grãos, fazendo com que você tenha a dissolução, dispersão ali dos agentes que estão bloqueando o meio poroso. Isso vai fazer com que o petróleo flua de forma mais fácil, né, pelo meio poroso. E então aqui, na estimulação, na acidificação de arenitos, então, você injeta o ácido abaixo da pressão de fratura e você não tem a dissolução da matriz. Bom, e aí a gente entra nos carbonatos, né? Nos carbonatos, quando a gente injeta o ácido, a rocha, ela sofre a dissolução. E aí você tem a formação desses canais aqui, né? Vocês podem ver aqui. E esses canais são canais mesmo, né? Que são chamados de wormhole, que na tradução literal seria buracos de minhoca. E eles vão contribuir aí para a otimização do fluxo, né? São canais que vão facilitar o fluxo. Então, a estimulação, a acidificação de carbonatos, né? Ela, por definição, é um fluxo tridimensional, porque você está dissolvendo ali a rocha, então o fluxo tridimensional, não isotérmico, porque você tem uma reação que libera calor, em meios porosos com reações químicas acontecendo, né? Você tem uma variação contínua da porosidade, então porosidade, né? A relação entre a fração de vazios pelo volume total aparente da rocha, né? Então, se você vai dissolvendo a rocha, você vai aumentando essa porosidade, porque você vai aumentando o volume de vazios, e isso também afeta a permeabilidade, que é a facilidade que a rocha oferece à passagem do fluido. Então, é um processo dinâmico, né, transiente, que tem essas características. O objetivo é atravessar a região de dano, conectando melhor o poço ao reservatório, e consecutivamente aumentar a produtividade do poço. Para a gente dizer que uma acidificação foi de sucesso, né,
teve êxito, a gente busca uma distribuição uniforme dos wormholes criados, né, desses canais criados, ao longo de todo o intervalo de produção. Então, e que esses canais penetrem o mais fundo possível com o menor volume de ácido gasto. Então, o que a gente observa, né, é que a formação desses canais é um fenômeno bastante complexo, porque você tem a dissolução que acontece da rocha, e essa dissolução é uma reação química, né? Mas você tem também o transporte de ácido que acontece do buque da solução até o poro, né? Até o grão, né? Ali o grão, chegar ao grão. E também o transporte que você tem, às vezes, se você tiver um fluido complexo, como uma emulsão, por exemplo, você tem uma fase óleo, uma fase água, e o ácido tem que difundir nesse meio. Então, você tem um processo difusivo ali no meio, você tem um processo advectivo convectivo, que se deve ao movimento macroscópico do fluido, e você tem reação química. Então, se a gente olhar para a equação de transporte, né, e lembrar dos termos, né, você vai ter todos os termos praticamente presentes. Só um minuto, pessoal. Foi mal, pessoal, me engasguei aqui. Então, você tem vários elementos, né, que vão complicar. Obrigado. Que vão complicar o transporte, né, e como que essa reação se dá. E além disso, né, a dissolução, ela vai ser afetada pela temperatura, pressão, tipo do ácido, concentração do ácido, velocidade no meio poroso, a relação da área superficial pelo volume e as características de composição do meio poroso. Então, você tem todos esses fatores, eles vão influenciar no padrão de dissolução da rocha. E aí, o que se observa, né? Que do lado esquerdo aqui, vocês estão vendo vários padrões de dissolução. Cada condição dessa vai nos dar um tipo de padrão de solução. E dentre esses padrões, esse aqui, de wormhole dominante, é o que consegue penetrar mais dentro da rocha com o menor volume de ácido. Então, aqui do lado direito, né, você tem o volume requerido, né, para alcançar o outro lado da rocha aqui. Bom, aí no laboratório a gente produz essa curva aqui, onde a gente vai variando a velocidade de injeção e a gente vai caracterizando os tipos de padrões que são formados para cada combinação, certo? Então, vocês veem que cada tipo de ácido e cada velocidade de injeção, ela vai gerar um padrão diferente. E isso tudo é uma consequência também dos tipos de reações que nós temos no meio poroso, né? Como eu falei anteriormente.
Bom, vocês têm alguma pergunta até aqui? Se quiserem comentar algo, fazer um... Professor, na verdade eu tenho, com relação às microemoções, eu observei que um dos artigos que o senhor comentou fala de microemoções, né? Use microemoções também nessa questão da acidificação. Então, como é que eu posso estar utilizando essas microemoções e nanoemoções na acidificação das rochas? Bom, na verdade, esse processo aqui que eu... Quando eu comentei sobre esse processo, né, você tem o transporte do bulk do fluido, ou seja, da fase contínua do fluido até a superfície. Se ele ocorre muito rápido, você termina fazendo com que apareça esse padrão aqui. Esse primeiro padrão aqui, tá vendo? Porque você tem uma transferência muito rápida do ácido para a rocha. Então, o que esses sistemas fazem, né? Eles formam uma barreira física, né? Para o ácido reagir com a superfície. Então, no geral, são usadas emulsões, e essas emulsões, elas encapsulam o ácido e fazem com que ele tenha mais dificuldade de reagir. Então, você consegue deslocar para esses padrões aqui do meio, né, que são mais eficientes, certo? Então, essa é a ideia de você usar sistemas complexos, né, como emulsões, microemulsões. Não tem, assim, aplicações ainda de microemulsões. Os primeiros estudos foram feitos pelo Fogler, que é o professor da engenharia química, né, do livro, que até faleceu recentemente. E nós, né, no grupo professor Afonso, Tereza, Oswaldo, começamos a trabalhar com isso por uma demanda da Petrobras, mas não tem aplicação ainda no campo desse tipo de sistema. Certo, tranquilo. Só mais um questionamento rápido, professor, desculpa. Existe algum padrão, digamos assim, dos tipos de tensoativos, correto? Os tensoativos catiônicos, aniônicos, não iônicos. Existe aí algum padrão de quais destes apresentam melhores resultados, contribuindo para um melhor processo? Então, é difícil dizer, no seguinte sentido. Depende de qual a finalidade você está procurando. Porque tensoativo, ele tem que ser... Você tem vários tensoativos da própria operação já existentes. Por exemplo, inibidor de corrosão. Ele já está lá, e é um tensoativo, né? Então, qual a emulsão que você vai fazer? Vai fazer uma... óleo em água, água em óleo, qual o tamanho das gotículas. Então, são variáveis de projeto, né, que você vai ter que ajustar para a tua formulação e para a finalidade específica. E mais que isso, você já tem outros lá. Então, a compatibilidade entre esses surfactantes. Então, tem catiônicos, tem não iônicos, tem vários tipos de surfactantes que podem ser usados. Guilherme? Opa, tudo bem, professor? Só dando continuidade à pergunta do Rafael, pelo que o senhor falou, as emulsões elas são utilizadas, né? Só que no caso seriam as emulsões inversas, né? Que seria a fase óleo por fora, encapsulando a fase ácida no centro, né? No caso da emulsão direta, há também essa aplicação? E se sim, quais seriam os benefícios? Não se usa no... não se tem, eu pelo menos não conheço na prática, a utilização da direta, da óleo em água, né? Nós fizemos alguns trabalhos com a direta como uma opção, porque a gente viu que o óleo ajudava a atrapalhar o ácido. Então é uma opção, mas não é comum na indústria você utilizá-lo dessa forma. Você, entendeu, Guilherme? Então, geralmente você vai ver água em óleo. Perfeito, professor. Obrigado.
Bom, vou continuar e aí a gente faz outra pausa depois, né? Mas, então, outro problema que a gente tem, continuando, é você ter intervalos de ácido com diferentes permeabilidades, muito contrastantes. Então, imagina, você tem uma região aqui com alta permeabilidade e você tem uma região, essa de cima, né, aqui, alta permeabilidade, e você tem uma região danificada com baixíssima permeabilidade. O que acontece? Quando tu injeta o ácido, ele vai todo para a região de alta permeabilidade, né? Então, existem sistemas que são desenhados, projetados para você reduzir temporariamente a permeabilidade nessa região e fazer com que o fluxo seja desviado para essa região inferior, que é a que você quer tratar. Né? Esses sistemas são chamados de sistemas divergentes. Né? Então, a gente tem, assim, o resumo, né? A gente tem um poço, quando está danificado, a gente tem esse skin, né, maior que zero, né, nessa equação. Isso aqui é o índice de produtividade, o skin na equação ele fica aqui. Então, quando esse skin aumenta, você tem uma redução. Espera aí que minha bateria aqui está acabando, só um minuto. Então, esse skin aqui, né, quando ele aumenta, ele vai reduzir esse índice de produtividade. Então, qual é o objetivo da gente estimular, né? É fazer com que esse skin diminua e que o índice de produtividade aumente. Esse é o objetivo da estimulação. Ah, e aí o que está por trás foi o que a gente comentou agora. Tá? Então, nessa primeira parte, então, a gente viu um pouco sobre a estimulação, qual o objetivo, enfim, o que a gente... e como que funciona, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho da parte do laboratório. Então, a gente faz um experimento, né? Vocês devem estar acostumados com core holders, que são células onde a gente confina o meio poroso, né? A rocha, a amostra de rocha. E a gente faz fluxo, então injeta o ácido nessa amostra de rocha que está presa aqui. E acompanha, então, as diferenças de pressão que acontecem ao longo do plug, né? Então, aqui uma seção radial, aqui corta uma visão aqui do core holder, né? Você tem a amostra aprisionada aqui. Esse aqui é um com várias tomadas de pressão, né? Mas, geralmente, os que são utilizados para classificação só tem uma entrada e uma tomada de pressão na entrada e saída. O experimento ele consiste no seguinte, né? A gente injeta o ácido aqui. Primeiro a gente mede a permeabilidade, então faz a injeção, calcula o ΔP. E aqui é uma figura, né, de um core holder aqui. Então, e aí a gente confina a rocha aqui, injeta o ácido de um lado e vê como é que esse ΔP se comporta. A gente usa vários tipos de tipos de carbonatos, né? Então, aqui alguns comerciais, Indiana, Desert Pink, tem vários carbonatos, né? Mas tem composição de 90%, mais de 90% de carbonato, todos. E também dolomitas, a gente faz experimento com dolomitas. Bom, e aí aqui sim, a explicação experimental. O que acontece nesse experimento? Você vai medindo o ΔP de entrada e saída. À medida que tu vai injetando ácido, ele vai formando esse canal, e quando esse canal chega do outro lado, a gente chama isso de breakthrough, e quando ocorre o breakthrough, você tem muita facilidade de escoamento do fluido pelo plug. Como você tem muita facilidade, o ΔP vai ser muito pequeno, né? Então, você tem essa curva tendendo a zero. Então, quando a gente chega a zero, na verdade tem várias abordagens na literatura, alguns usam o ΔP chega a zero, outros reduzido por 100 vezes, tem vários padrões de como determinar o PVBT, mas enfim, é um valor muito pequeno, e quando ele chega a zero, então você tem
o valor que o ácido chegou do outro lado e formou o canal que atravessou a rocha. E aí a gente tem a formação do canal, né? E a gente vai identificar o tipo de padrão a partir da visualização do canal. Aqui é um gráfico clássico, né, de PVBT. Então, você tem na injeção de salmoura aqui, você tem um ΔP constante, e ele vai descendo aqui, ou seja, com o tempo, o que está acontecendo? O ácido está penetrando, está formando o canal, o ΔP está descendo, até chegar próximo de zero aqui, estabilizado. Então, aqui a gente para o experimento. Aqui, quando eu tenho um sistema gelificado, né, não um sistema divergente, a resposta da pressão ela é diferente. Você vai injetando e, na verdade, vai viscosificando mais. Então, você tem um aumento aqui, até que você tenha o breakthrough, e aí você tem uma queda da pressão. Então, a gente tem outra análise que a gente faz para quando a gente está estudando sistemas viscosos ou divergentes. Tá? Mas o principal da gente entender aqui hoje é que quando você chega do outro lado, a pressão vai zerar. E aqui a gente tem um sistema experimental, né, quando a gente analisa essa problemática aqui, de você ter uma zona com permeabilidade muito maior que a outra. Então, a gente bota 2 core holders em paralelo, onde um vai ter uma rocha muito permeável e outra muito pouco permeável, e você escoa o ácido, né, por elas. O que vai acontecer? O ácido vai para mais permeável. Só que a gente desenvolve sistemas químicos que impedem que isso aconteça e que ele diverge, né, para rocha menos permeável. Então, aqui é a ilustração, né, desse experimento, né? Então, aqui vai ter mais facilidade de fluxo. E o que você termina acontecendo é o que você vê nessa figura, né? O fluido avança todo num plug e no outro não. Aqui outra imagem, né, desse tipo de sistema, e aí aqui com o sistema divergente. Então, com o sistema divergente, ó, apesar de você ter permeabilidades distintas, os dois avançam de forma parecida, né? Então, isso aqui é a divergência. Aqui a gente tem um sistema característico, né, para esse tipo de ensaio, né? Então, tem 2 core holders, algumas garrafas de transferência. Então, aqui é um tipo de sistema que é utilizado para classificação. Bom, e aí, a partir daí, você vai obtendo várias curvas. Então, aqui você tem o PVBT, né, por cada vazão de injeção. E aí, cada curva é cada tipo de rocha. Então, você tem muitas variáveis para estudar. Bom, e aí a gente entra na outra parte experimental, que é como é que a gente faz para identificar os padrões de dissolução, né? Então, esse a gente fez um laboratório alguns anos atrás, né? A gente cortou os plugs, né? Em plugs para tentar identificar como é que se dava a dissolução, né? E aí nós identificamos aqui nesse experimento, né? Conseguimos ver, mas a gente não conseguia reconstruir o canal, né? E aí a gente tem algumas técnicas para fazer essa reconstrução, né, de imagem. Então aqui, essa imagem que vocês viram aqui, né, ela foi feita por ressonância magnética nuclear. Foi um experimento que a gente fez junto com o pessoal da USP. E você vê então o canal, né, aqui atravessando a amostra, o plug, né. Uma outra técnica, né, é a microtomografia de raio-x, né, que é o equipamento que eu falei que a gente estava trabalhando essa semana, onde você tem uma fonte de raio-x aqui que incide sobre a amostra, aqui você tem um detector.
Então a amostra vai girando 360 graus e aí você consegue reconstruir a imagem, né? Aqui você consegue reconstruir a imagem 3D, né, do plug. Então aqui é um exemplo de imagens, né, obtidas aí com a tomografia. Essa aqui até esses dias, ontem, né, o Daniel, que estava trabalhando nessas imagens. Então aqui outra, esse aqui já foi de um trabalho anterior, né? Então você tem a visualização então do padrão de solução. E aí você pode avaliar o melhor sistema, né? Qual a penetração, qual o tamanho desse enfim, pode fazer vários estudos a partir do padrão visualizando o padrão de solução. E aí, para que a gente imagia, então? A gente conecta o padrão com aquela curva experimental que a gente faz. Então, a gente faz a curva experimental e consegue dizer qual o padrão que teve naquela condição experimental. E aí, a gente faz um match disso. E aí, a gente tem, então, qual ponto da curva vai ter a melhor eficiência para levar isso para o campo. Outro ponto é a gente calcular os fatores de transporte, né? O coeficiente de fusão e reação da reação ácida, né? Então, para isso, a gente usa um reator de disco rotativo, onde essa amostra de rocha rotaciona, né, com uma velocidade controlada, e a gente vai coletando, né? Coletando diferentes amostras no tempo e vai medindo a concentração de cálcio. E aí a gente consegue, então, obter os parâmetros, né, de transporte, de coeficiente de fusão e taxa de reação para essa reação que depende da velocidade de fluxo. Aqui alguma parte da modelagem, né, não vou entrar em detalhes. Mas tem muita coisa com relação a essa parte da modelagem, porque são fenômenos muito complexos, onde você tem na equação de transporte todos os termos, né? Então, bom, então alguma pergunta da parte experimental? Vocês querem? Bom, simulação, né? A gente também faz a simulação. A gente consegue fazer a parte experimental e a simulação desse fluxo reativo. Para a simulação, a gente escreve as equações de conservação, né, de massa, conservação de massa, conservação de momento, e a gente acopla na conservação de momento um termo fonte, que seria a equação de Darcy, né? E a gente tem uma série, essa aqui é a equação de transporte de ácido, que vai descrever a concentração de ácido dentro da solução. A gente tem a reação química, a evolução da porosidade no tempo, então a gente tem e várias correlações, né? Porosidade no tempo, o coeficiente de transferência de massa, a variação da área superficial, enfim, a gente coloca tudo isso em códigos, né? A gente tem usado o OpenFOAM para obter imagens como essa aqui, né? Onde você tem essa aqui é 2D, né? Você tem o ácido aqui. Na verdade, esse gráfico é de porosidade. Então, aqui você tem vazio, né? Simula a formação do wormhole. Esse aqui são experimentos já 3D, né? Eu não sei se eu coloquei os nossos aqui. Não, nessa apresentação eu não coloquei os nossos. Mas a gente faz a simulação 3D, né? Então, do fluxo da parte de fluxo reativo. E aí a gente vai comparar isso com a parte experimental também. Existem também simulações de fluxo reativo em escala poro, onde a gente está preocupado em descrever como se dá esse processo de dissolução olhando já para o poro. Então, você tem uma abordagem multi-escala nisso aí. Enfim, aí
da parte, um desafio, né, que a gente tem é conectar essas simulações de bancada com as simulações de campo, né? Então, existem os simuladores comerciais e a gente tem trabalhado aí, junto com a Petrobras, para fazer essa conexão, né, entre o dado do laboratório e o dado de campo. Mas aí envolve algumas abordagens multi-escala. Bom, e por fim, a operação de estimulação, né, ela é feita geralmente com navios, né, esses navios, porque imagine esse ácido na plataforma, né? Então você tem uma logística muito grande, muitos produtos químicos, né? Então se carrega tudo isso no navio, esse navio vai até a plataforma, né? Então você tem os tanques de produtos químicos aqui, essa mangueira flexível que conecta na plataforma. Esse aqui estão todos os tanques de aditivos, né? E esse navio então se conecta à plataforma e faz a injeção do ácido através da coluna de produção. Para deslocar o ácido tem bombas de alta pressão, né? De que conseguem trabalhar em pressões altas que estão dentro do barco. Geralmente tem um parque de bombas. E aí você tem todos os tanques de ácido, né? Tanques especiais, enfim. Esse aqui é o navio da Schlumberger, né? E geralmente esses navios são todos automatizados, né? Com controle, salas de controle, tudo é controlado de dentro da cabine, né? Então, como essas daqui, né? Então você tem uma sala de controle onde você consegue operar praticamente toda a planta química, né? A partir dessa sala. Bom, então esse é um resumo, né, desse mundo da acidificação, bem resumido, né? E ficou aberto aí, se vocês quiserem perguntar, se tiverem alguma curiosidade específica, a gente pode voltar e conversar. Mas a ideia era fechar no tempo, justamente para ter também esse espaço aí. Ok, obrigado, Pedro. Eu estou aqui agora com o telefone, viu? Não sei nem quanto é que está a carga desse. Ah, já estou vendo, está metade a carga do telefone, porque estão fazendo um serviço aqui, viu, Oswaldo? Estão fazendo um serviço de troca de cabo lá no negócio. Ainda bem que a gente estava aqui, que chegaram para resolver isso. Pedro, muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado. Excelente palestra. Eu deixo a turma à vontade para fazer pergunta a você. Professor Oswaldo, com certeza tem uma pergunta para fazer. Já está aí, está desse jeito, ele está com a corda toda. Viu? Foi. É verdade. Esperar o pessoal primeiro. Mas ficou faltando. Aqui eu entrando, o computador e saía. Entrava e saía, e até que eu me toquei que a turma está fazendo esse serviço lá dentro. Bora, Rafael. Professor, primeiramente, parabéns pela palestra, muito, muito interessante. Eu queria só comentar com relação, no início o senhor comentou que a acidificação de matriz seria mais utilizada para rochas carbonáticas e do tipo arenito, correto? Não, a acidificação é usada tanto para arenisco quanto carbonato. Mas nós estudamos mais carbonatos devido à demanda do pré-sal. É isso que eu quis dizer. Mas tanto arenitos quanto carbonatos são acidificados. Agora, o mecanismo é diferente. Por exemplo, tu não vai fazer esse experimento de dissolução porque a rocha não vai dissolver. Então, o experimento é diferente. Você tem uma outra abordagem. É isso que eu... Uhum. Porque o que eu queria, a minha pergunta seria o tipo de estimulação de rochas, principalmente baseado na permeabilidade dessa rocha, porque eu chamo a atenção, por exemplo, os folhelhos, né? Lá nos Estados Unidos, a questão do shale gas, o shale oil, a gente tem muito essa questão do folhelho, e a minha pergunta seria, tipo, eles preferem utilizar o fraturamento hidráulico? Qual é o tipo de estimulação mais utilizado para esse tipo de rocha? É porque eles é bem diferente o cenário, né? Ele tem uma formação muito fechada, então não adianta você tratar o redor do poço.
ele só consegue produzir economicamente se ele fizer o fraturamento. E aí, tanto é que eles fazem fraturamentos múltiplos. Então, ele vai abrindo... você tem... Pode botar depois fraturamentos múltiplos aí, vai ter vídeos das companhias de serviço, que eles fazem serviço, né? Então, você tem várias, 100 fraturas, né? Ao longo do poço ali. E você vai fraturando e vai produzindo. É um tipo, por isso que é não convencional, é um tipo de fluxo bem diferente do que a gente trata em reservatórios convencionais de arenito e carbonato. A decisão, ela hoje passa, esse é um tema bem interessante, ela passa muito pela experiência, né, por fatores de se conhecer é bom e vai dar certo. Então, tem alguns trabalhos que tentam criar critérios, né, de escolha inteligente no tipo de tratamento. Mas, assim, tem umas regras básicas. Assim, a gente diz que formações de baixa permeabilidade se tende a fraturar, né? Formações, não adianta você ter, por exemplo, em arenito, se você não tiver dano, você não vale a pena acidificar, porque no arenito você não vai dissolver. Então, se você não tiver nada para remover, você não vai ter ganho, né? Então, tem algumas regrinhas assim, mas tem que ter uma avaliação mais ampla de projeto. Então. Certo, obrigado, professor. Mais alguém? Eu tenho uma observação e duas perguntinhas, Afonso. Então, vá lá. Pronto, eu quero agradecer ao professor Pedro, né, e pesquisador, né, realmente, e foi nosso bolsista aqui do PRH, como o professor Afonso falou no começo. Então, para nós é uma satisfação enorme tê-lo aqui conosco. E aí você também atendeu perfeitamente a nossa demanda de trazer a parte prática para a sala de aula, né, que nós estamos ainda nesse período de isolamento, né? E justamente quero parabenizar, até gostei muito de ver que você mexeu no OpenFOAM, é só um comentário, né? Isso aí é uma coisa que eu também já comecei a mexer, vocês estão trabalhando com ele, eu percebi, né? Isso é muito, muito legal. E parabéns também pelo equipamento, né, que tá na universidade. Agora, eu tenho duas perguntas, tá? Acerca do confinamento, em primeiro lugar, tá certo? Se esses experimentos que vocês estão conduzindo, tá certo? Eles representam o confinamento que se dá na prática, lá no, como você falou, no meio poroso lá embaixo, né? Porque a gente sabe que as condições de um confinamento real, elas influenciam, por exemplo, nas condições que a gente tem no laboratório. Como é que se trabalha com isso, entendeu, professor Pedro? Sim, perfeito. Obrigado pelas palavras, professor. Eita, caiu? Acho que ele caiu. Voltou. Tá cortando, viu, professor? Tá escutando? Agora sim. Então, essa que está projetada é uma simulação de fluxo reativo, né, em OpenFOAM. Consegue ver? Tô conseguindo, sim. Tá. Então, aqui você tem o ácido, né, avançando em vermelho, a porosidade, né, evoluindo no tempo, né? Então, esse tipo de simulação que a gente tem feito 3D, né? Só que dá muito tempo computacional, é muito alto. Então, é bastante complexo mexer, assim, em termos práticos, né? Você fazer vários experimentos numéricos, né? Aqui é um outro experimento onde a gente vê o avanço do ácido na região próxima do poço. Então, você vê que a maneira como ele avança, né, radialmente é diferente, claro, do experimento no plug. Então, só para que eu não tinha colocado nessa apresentação, mas esses são os tipos de experimentos que a gente faz. Com relação ao confinamento,
a gente tem algumas preocupações, assim, nesse experimento especificamente, você tem a formação de uma fase gasosa, que é o CO2. Quando você reage, você tem formação de CO2, água e cloreto de cálcio. E esse CO2, ele vai gerar um fluxo multifásico, se você não tem uma pressão suficiente. Então, todos os experimentos que a gente faz, a gente bota uma back pressure na saída de 1.200 psi. Então, a gente já trabalha com 1.200 psi só de back pressure. Então, na saída, todo o fluxo só acontece se você tiver 1.200 psi de fluxo. Então, isso faz com que você tenha o CO2 dissolvido e você não tenha fluxo multifásico. Senão você passa a ter muitas oscilações. Né? Seria uma abordagem completamente diferente. E a gente trabalha também com... Na verdade, a gente tenta botar 500 PSI a mais na axial, né? Até 1.000 para evitar o fluxo no radial, né? Que passa pela camisa. Então, esses são os parâmetros que nós temos utilizado. Agora, a pressão, a gente observou que ela não influencia tanto na reação química. Não tem depois que você sobe de um determinado patamar, você já está em 2.000 PSI, você não tem muita diferença quando você chega em 3. Então, mas são coisas que a gente ainda está em avaliação, né? Mas todos os experimentos, assim, no geral no mundo, eles trabalham com esses parâmetros. Mas é um bom questionamento, principalmente se você tem CO2 dissolvido, você tem outras questões. Né? E só complementando, professor, existe um tema que tem... o senhor já trabalhou com CO2, né, também? Tem se falado muito no não armazenamento de CO2, e quando você injeta o CO2 no meio poroso, se você tiver água, né, ou salmoura, você vai ter, então, uma água carbonatada. E essa água carbonatada ela vai reagir também com carbonato. Então, gera outros estudos, né, de grande interesse da comunidade científica e que podem contribuir também para o meio ambiente, né, para a redução das emissões de CO2. Enfim, só para... Justamente o meu segundo ponto era a presença desses sais, justamente no caso da rocha carbonática, né? Que eu queria saber assim, se a presença do sal ela pode ser um motivo de estudo nessas condições, entende? E eu acho que a tua palestra seria ótima para o PD Petro, viu? Mas você vai estar organizando, então não sei como vai ser, né? Pronto. Sim, com certeza eu acho, professor. Na verdade, cada variável, tipo, se muda um pouco a composição da rocha, vai ter outra curva, vai ter outro padrão. Certo. Então, a gente... E aí existe já coloca que existe uma carência muito grande no Brasil. Você imagine, eu digo nós como grupo, né? Eu, senhor, Afonso, Tereza, nós fomos os primeiros no Brasil a fazer fluxo reativo fora do SEMPS. Caramba. Assim, em condições, claro, a gente não vou discutir, né? A gente pegou improvisadas, né? Tudo, mas fomos os primeiros. Então, nós vamos construir o primeiro laboratório completamente equipado para isso no país, fora do SEMPS, né? E com recursos mais que o SEMPS. Então, assim, é um tema muito novo. E a gente tem colaborado com outras universidades, o próprio grupos dentro da UFN, né? O professor Marcos, o pessoal da Unicamp, eles têm começado a trabalhar com isso e tem muita coisa para ser estudada. Muito obrigado, viu? Muito parabéns também, muito sucesso aí com o laboratório, com o PD Petro, etc. Viu? Parabéns, professor. Obrigado, professor. Beleza. Mais alguém gostaria de perguntar a Pedro? Parece que não, viu, Pedro? Pedro, muito obrigado, viu? Estou pronto até
Daqui a 15 dias, Oswaldo, vai ser Cláudio, o Legal. famosa dupla. Ela é coteira, Pedro e Cláudio. Isso aí, Cláudio É verdade. vai fazer a palestra sobre fluido de perfuração. PH 14, né? Hã? PH 14. Coteiro PH 14, exatamente. Viu? Assim, aproveitando, né, professor, a oportunidade, eu já falei, sempre que eu posso eu falo, mas o PRH, ele realmente tem um papel fundamental na nossa formação, né? E desde quando eu cheguei no campo, né, no primeiro trabalho e tudo, o nível de imersão que a gente tinha, né, no mundo do petróleo, tanto devido às palestras, tanto devido ao pesquisador visitante, né, professor Romualdo, todas essas, a biblioteca que a gente dispunha, né, a infraestrutura, então, tudo isso foram muito importantes, né? Todas essas coisas juntas foram muito importantes na nossa formação. Então, tenho muito a agradecer pela contribuição do PRH, tá, na minha vida e na dos colegas. Tá? Ok, Pedro. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima, né? Bom final de semana para você. Lembrança aí a Daniel, Cláudio já deve ter saído, mas um abraço a ele. Bom final de semana a todos vocês, tá bom? Obrigado a todos, obrigado, professor Oswaldo, Afonso, até mais. Valeu, um abraço. Obrigado.